Bom dia a todos. Eu sou o Lucas Brandão, sou do time de distribuição de fundos da XP Inc. É um prazer recebê-los todos nessa manhã de terça-feira, dia 30 de junho, último dia do semestre, último dia de junho. Hoje o nosso papo vai ser com o Rodrigo Furtado. O Rodrigo Furtado é o gestor do XP Long Term, da família de fundos XP Long Term, junto com o seu time. O convite de hoje, a live de hoje, o objetivo dela é trazer um pouco, contar um pouquinho da história dessa família de fundos que completou nesse último sábado, dia 27, um ano de história, sendo que o fundo de previdência deles também completou 6 meses de história no mesmo dia. Então, a partir do mês que vem, a gente já vai poder divulgar a rentabilidade desse produto. Então, primeiro de tudo, gostaria de agradecer a todos por participar. Hoje já tivemos mais cedo uma live no Instagram do Stock Pickers com o Thiago Salomão. Ficou super legal. Quem tiver curiosidade de assistir, está lá disponível no Instagram deles. Stock Pickers _ é o perfil. Queria agradecer principalmente ao Rodrigo Furtado por estar participando aqui junto com a gente, ao Manu Passini também, do time de distribuição da XP Asset, também que está conosco. Bom dia a vocês. Furtado, primeiro de tudo, parabéns pelo 1 ano de história. É o primeiro, você pode mencionar, o primeiro quilômetro de uma longa maratona. Digamos que é o primeiro passo de uma jornada que vai ser longa, bem longa. E o fundo XP Long Term fala longo prazo. Você falou hoje que é meio injusto falar de 1 ano de um fundo que se chama um fundo de longo prazo. Mas, primeiro de tudo, queria te parabenizar pela história, te parabenizar pelo que você conquistou até o momento. E eu queria que você se apresentasse um pouco, para quem não te conhece ainda, e contasse para a gente um pouquinho da sua história, de onde você veio, o que você fez, para dar início hoje a essa cobertura. Bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia, pessoal. Bom dia, Manu. Bom dia, pessoal que está assistindo. É bem que você falou, assim, um ano para um fundo que tem uma visão de longo prazo não é o período que a gente vai estar olhando como a gente fez um excelente trabalho ou não, mas é legal a gente dar uma parada aqui, explicar um pouquinho do que a gente está fazendo, falar um pouquinho do que trouxe a rentabilidade do último ano para o fundo, né? E para que todo mundo fique na mesma página aí com questão de filosofia, de quem são as pessoas por trás, né? Assim, a grande verdade é que eu costumo dizer, eu estou aqui representando um time, né? E na verdade, quando a gente investe num fundo, é isso que você está comprando, né? Você está comprando que esse time tem capacidade de rentabilizar o seu dinheiro ao longo do tempo. Então, a ideia aqui é apresentar um pouco do time, apresentar um pouco dos processos, da filosofia e falar um pouquinho do que trouxe a gente até aqui em termos de resultado e o que a gente está vendo para o futuro também, tá? Primeiro me apresentando, assim, para quem não conhece, meu nome é Rodrigo Furtado, sou engenheiro de formação, entrei no mercado em 2007 e estou na Asset desde 2009, tá? Para quem não conhece muito a história da Asset, eu gosto de contar. A gente iniciou a profissionalização da Asset da XP em 2008. Né? A XP, para quem já leu o livro Na Raça, lá conta um pouquinho do início da nossa Asset, lá em 2005. Né? É basicamente um clube de investimento com dinheiro dos sócios e familiares, que replicava a carteira da Dynamo com 3 meses de atraso. Né? Essa é a história legal de contar, está lá no livro, um pouco do nosso início. É um início super amador, né? Naquela época a XP era só uma corretora com um clube de investimento. Né? Em 2008, o Guilherme e o Júlio decidiram profissionalizar a Asset, então a gente transformou na época o clube em um fundo de investimento que existe até hoje, o XP Investor FIA, e começou a montar um time
ali no final de 2008 para estar tocando essa boutique de ações, vamos dizer assim, né? Então eu entrei naquele momento ali em 2009 com a profissionalização desse time e desde então vim fazendo parte aí da nossa história em renda variável dentro da XP Asset. Estou completando aí 11 anos de casa agora em dezembro, sempre muito focado na análise de empresas de diversos setores e participando ativamente da cogestão ali junto com o Marcos Peixoto nos principais mandatos, tá? Então o Marcos entrou ali em 2013. Em 2013 a gente abriu o XP Long Bias, né, que a gente ainda não tinha. E a gente tinha até então o Investor FIA, que era esse clube que virou fundo, e tinha o XP Long Short. Então a gente começou a estratégia do XP Long Bias ali. Acabou que foi uma estratégia bem sucedida, já completou aí 7 anos de história. A gente estava com os fundos fechados e tomou a decisão de abrir uma nova família de fundos, que é o XP Long Term, né, que a gente iniciou aí as discussões no início do ano passado, 2019, e no meio do ano a gente colocou em prática, tirou o fundo do papel ali no dia 27 de junho. Por isso que no último sábado a gente completou esse 1 ano de vida do fundo. Tá? E aí 6 meses do fundo de previdência também, que a gente acabou abrindo ali no final do ano. Tá? O primeiro passo, eu não sei se você quer entrar já nas pessoas, na equipe, Lucas, ou... Eu queria, assim, você explicou um pouquinho como que se encaixa, qual é a história da formação da Asset, mas ia ser legal que você explicasse como que o XP Long Term se encaixa dentro dos demais produtos da XP Asset. Acho que os nossos assessores, os nossos clientes, os nossos distribuidores, os nossos alocadores conhecem muito a história do Long Bias, do Investor, do Dividendos, do Long Short, mas o Long Term é uma coisa um pouco mais nova. Como que se encaixa dentro dessa família? Tá, quando a gente começou o Long Bias ali, a nossa reflexão lá em 2013 era ter um fundo com a flexibilidade suficiente para que fosse a extensão do nosso dinheiro na física, né? Assim, a gente tem uma expertise aqui de trabalhar com ações, a gente estuda empresas a fundo, mas a gente quer ter a flexibilidade de, se não tiver nenhuma oportunidade, está pouco comprado, né? Ou se tiver muita oportunidade, está muito comprado, ou eventualmente se tem um evento binário à frente, fazer uma estrutura de proteção com derivativos. Então, o Long Bias lá atrás nasceu dessa vontade, né? Naquela época, a estratégia Long Bias era pouco difundida, né? Então, era até um desafio explicar o produto. Mas é um fundo de ações, é um fundo multimercado, enfim, é um fundo de ações que tem muita flexibilidade, é assim que eu gosto de definir. E o long term não é muito diferente, né? O long term, a grande diferença do long term é que apenas um representante da equipe de gestão do long bias está aqui na gestão do long term, e a gente montou um novo time com os valores que a gente entende que são os necessários, né? E com novas perspectivas. Então, assim, hoje em dia na XP Asset a gente tem duas equipes de renda variável trabalhando em paralelo, e a gente tem tentado aproveitar a sinergia de ter essas duas estruturas, toda essa parte positiva. Não é à toa que a gente escolheu fazer o long term com uma pessoa de dentro da outra equipe, que era eu, e mais do que isso, assim, a equipe atual do Long Bias, Invest, Dividendos e Long Short ajudou muito na construção da equipe do Long Term, né? Então, são pessoas que se dão muito bem, são pessoas que se admiram profissionalmente, e isso tem ajudado a gente por mais que a gente tome decisões diferentes, os times estão separados, né, tomando cada um suas decisões, a troca de ideia, né, faz com que a gente entenda melhor a empresa, né, faz com que a gente questione os nossos vieses, e isso acho que está gerando uma riqueza de discussão. Então, a gente, quando fez esse movimento, fez com o objetivo de tornar
a XP Asset como um todo ainda mais forte, né? Mas que pudesse ter uma outra alternativa de investimento com outro time ali dentro da casa também, né? O nome XP Long Term não é à toa. Aqui a gente tem uma visão muito de alongar os prazos mesmo, então a gente costuma se confrontar muito com a discussão de o que é melhor, ser sócio dessa empresa nos próximos 3 anos ou ter o CDI ou ter uma NTNB. Então, assim, a gente alonga os prazos de discussão aqui como filosofia desse time que foi criado, tá? Mas na prática, os ativos acho que são os mesmos, né? Todo o aporte que a XP dá para que a gente tenha tido um bom ter rentabilizado os XP Long Buys ao longo do tempo, se encontra aqui no XP Long Term. A diferença é que a gente tem 2 times pensando de forma separada, né? Legal, acho que você mencionou a palavra time, formação de equipe, que eu acho essencial para a gente discutir aqui. Como você montou uma nova estratégia, trouxe um time novo, antes da gente falar quem são essas pessoas, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho qual foi o racional na hora de contratar essas pessoas, qual foi o processo que vocês passaram dentro da Asset para dizer, pô, por que eu quero esse tipo de pessoa, com quem que eu vou pegar indicação. Conta para a gente um pouquinho como foi o processo de formação do time do XP Long Term. Tá bom. Primeiro, eu vou entrar um pouquinho na filosofia, porque ela explica um pouco do processo, né? Acho difícil separar as 2 coisas, mas assim, um pilar importante da filosofia do XP Long Term é o pilar de cogestão / debate colegiado, né? A gente acredita que uma ideia de investimento, ao passar pelo time todo, ela sai melhor desse filtro, né? É diferente de eu ser o único filtro, né? Assim, acho que o time é o filtro, né? Então, todas as ideias de investimento elas são discutidas de forma coletiva. Então, esse era um valor que era importante para a gente, um valor assim, ter pessoas que gostam de trabalhar dessa forma, que entendem que esse é um bom processo de investimento, era importante, tá? Então, assim, eu diria que nas conversas a gente procurou pessoas que tivessem esse perfil. Esse é um perfil que dá mais trabalho, tá? Assim, você está tirando o tempo de especialista daquela pessoa para ele gastar um pedaço do tempo dele discutindo todas as posições do fundo. Então, isso exige uma quantidade de processos que deem mais produtividade para o time ao longo do tempo e exige um desejo das pessoas de não estar sendo só especialista, o cara que olha varejo ser só um especialista de varejo, ele tem que conhecer um pouco de cada coisa, né? Apesar dele continuar sendo especialista de varejo. Então a gente foi procurar pessoas com esse perfil e basicamente a gente divide uma asset de renda variável em grandes setores, né? Então a gente tinha ali basicamente 4 grandes grupos de empresas e setores para serem estudados, né? Commodity / consumo, financials / healthcare, utility, né? Utilidade pública como um todo, / transportation, às vezes a gente junta, né, as concessões e as empresas de infraestrutura junto com o utility, e varejo, né? Varejo / e-commerce, etc. Então, o que a gente fez, e é por isso que eu comentei que o time atual ajudou na composição desse time muito, né, foi a gente queria montar um time mais forte possível. Então, a gente foi em cada pessoa do time atual, que está com o Marcos Peixoto, que olha utility, que olha commodity, que olha varejo, que olha financials. Então, assim, me dá suas 3 indicações, os 3 caras que você, desse segmento setorial, você seria sócio, né? Se você tivesse que sair daqui um dia, você seria sócio porque você tem uma admiração profissional pelo trabalho que ele faz, mas também que você tem uma admiração na física, um relacionamento legal. Isso é muito importante, tá? Isso aqui tem a ver com o perfil de debate colegiado, né? Assim, ter pessoas que sejam
de trato fácil, que aceitem feedback, porque às vezes o cara está apresentando uma empresa de varejo e eu falo assim, não concordo com isso. E é o time falando isso. Então, essa facilidade do dia a dia, de aceitar um feedback, de ter a mente aberta para escutar as coisas e no final fazer com que essa tese de investimento fique melhor, é um perfil importante. Então, por isso que a parte do relacionamento da física era importante. Então, a gente foi nessa lista de 3 pessoas de cada analista e chegou nas pessoas. Né? E uma grata surpresa, assim, a gente compôs o time hoje com as pessoas dessa lista, né? Assim, em grande parte. Então, eu brinco um pouco que é o nosso dream team aqui, assim, essas pessoas indicadas por pessoas das quais os nossos sócios já admiravam muito, né? Então, seja na física, seja na jurídica. Entrando um pouquinho nas pessoas, né, quem são as primeiras pessoas que se juntaram a mim nessa vontade de empreender e de constituir o XP Long Term foram o Fabiano e o Ari, né? O Fabiano tem 15 anos de experiência de mercado, praticamente todos eles, ou uma boa parte deles, dedicados à análise do setor financeiro e de healthcare, né? Então, um cara super especialista e com muita experiência para ajudar a gente também nesse debate colegiado, nessa cogestão. E o Ari é a mesma coisa. Fabiano estava na lista do Thiago Salum, nosso analista que indicou os caras que ele admirava. O Ari, mesma coisa na lista do Milton. Então, isso tem facilitado muito essa troca de ideia e esse dia a dia. O Ari tem 10, 12 anos de mercado também, boa parte deles dedicados ao setor de commodities, né? Olha também consumo, parte de alimentos e também vem dedicando um tempo especial para a parte de consumo não foods, que a gente chama, né? Então, Natura, hipermarcas, alpargatas e por aí vai. Mas esses foram as 2 pessoas que se juntaram a mim. A gente fez muita discussão ao longo do tempo, antes de se juntar, né, de filosofia, do que a gente acreditava, em termos de incentivo das pessoas, de filosofia de investimento, de processos do dia a dia. E a gente foi dando sequência na montagem do time ao longo do tempo, né? Hoje nós somos 8 no total, dos quais 6 dedicados à análise de empresa mais diretamente, incluindo a mim, né? Eu sou um cara que gosto muito de participar das reuniões com os executivos, etc., essa proximidade com a economia real. O Raul quem está, o nosso especialista hoje em utility, passou os últimos 6 anos da carreira dele olhando o setor elétrico, principalmente. Mais um que estava na lista de indicação do Rodrigo Dias, que é o nosso analista de utility lá no time do Peixoto, né? A Yasmin e o Stefano, cada um numa vertical, a Yasmin ajudando o Fabiano, principalmente na parte de healthcare, né, na parte de saúde, e o Stefano ajudando o Ari na parte de bens de capital, telecom e futuramente e um pedaço de commodities também, tá? Essas são as 6 pessoas hoje dedicadas a análise de empresa, esse corpo a corpo com a empresa com as empresas que a gente investe, com os setores que a gente investe, com o competidor, com o fornecedor, com o cliente, enfim, todo o framework de análise que a gente usa, e a gente hoje já tem mais 2 pessoas focadas em trading e tecnologia, né? O César, que também tem 15 anos de mercado, tem um histórico grande nessa parte de trading, aí chegou a fundar uma asset há algum tempo atrás, e mais recentemente estava numa área de tecnologia da XP, né? Então, o César juntou 2 coisas que a gente já tinha como valores antes de achar ele, que era a gente queria procurar uma pessoa de tecnologia, porque a gente quer que um dos pilares, junto com a nossa cogestão lá, um dos pilares seja tecnologia, a gente quer colocar sistema, a gente quer criar uma capacidade de análise superior
a que a gente tem hoje usando dados alternativos. Então, assim, tem um mundo grande de tecnologia para ser usado no nosso dia a dia, e o César vem tocando essa frente junto com o Anderson, que acho que a tecnologia aqui para a gente tem 3 vertentes, né, assim, importante, gestão da informação. Então, basicamente, o dia a dia de uma asset renda variável é estudar, né, e você ter uma boa gestão desse conhecimento é o que vai levar a gente a tomar melhores decisões ao longo do tempo. Produtividade é uma segunda vertente. Então, você tem, às vezes, o time de análise gasta muito tempo com base de dados e, naturalmente, por não ser uma formação das pessoas, gasta mais tempo do que um programador conseguiria fazer. Então, tem uma vertente de ganho de produtividade que libera tempo para estar olhando a carteira, os outros ativos da carteira que não são só da própria cobertura. E tem uma terceira vertente, que é esse de dados alternativos que eu te falei, que é uma vertente que nos Estados Unidos já está muito avançada, e eu acho que no Brasil tem algumas assets já fazendo, mas são poucas, né? Que é como é que a gente usa os dados que estão disponíveis na internet para ajudar nas nossas tomadas de decisão de investimento. Então, hoje somos 8 pessoas, a gente já tem mais uma vaga em aberto para a parte de análise de empresas, que a gente vai estar trazendo alguma pessoa nos próximos meses. Tá? Bem legal, acho bem importante que você tenha mencionado essa questão de utilização de dados alternativos na tomada de decisão. Acho que é uma tendência natural da indústria. Eu lembro que algo em torno de 2 anos e meio atrás, eu estava lendo o white book de machine learning do JP Morgan e olhava aquilo e como os hedge funds lá fora utilizavam aquelas informações, utilizavam mapas via drone para identificar fluxo de estradas e de caminhões e por aí vai. É algo que realmente pode te ajudar a dar um edge para você saber a informação talvez antes e conseguir tomar decisões melhores, mais bem embasadas até do que os seus competidores, informações que vão ajudar o seu cotista. Ótimo ponto. Ficou claro para a gente um pouco como está desenhada a equipe, o que vocês montaram aí dentro. Pô, parabéns por isso. Antes a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco do que foram as principais atribuições de performance ao longo dos últimos 12 meses, o que vocês estão vendo para frente. Mas antes disso, eu queria entender um pouquinho como que funciona a filosofia de investimento de vocês. Como que vocês gostam de atuar, como vocês gostam de operar. Você já adiantou que é um fundo de longo prazo, como o próprio nome diz. Mas como que vocês gostam de fazer? E, pessoal, só adiantando aqui, pedir a gentileza de todo mundo que tiver dúvidas, eventualmente apertar no botão Q&A e mandar as dúvidas por lá que a gente está acompanhando. Tá bom, acho que tem 3 elementos que eu gosto de citar de filosofias e valores que eu acho que são importantes para a gente aqui, né? E eu já citei 2 deles, né? Um é parte do debate colegiado, né? Assim, a gente de fato acredita que o ser humano ele tem vieses, né? E a melhor forma da gente eliminar esse viés é colocar um filtro muito robusto nas teses de investimento. E esse filtro são as pessoas que estão aqui, né? Então, a gente vem criando condições e processos para que a gente possa fomentar esse debate colegiado. Então, tudo que tem na carteira passa por um debate entre o time todo, onde na maioria das vezes, quando a gente passa por uma apresentação de case, de investimento, por uma tese, geralmente as dúvidas surgem dali e a gente tem um trabalho para fazer depois daquela reunião, né? Você sai cheio de checks para serem dados, que foram os inputs do time naquela reunião. Então, eu senti falta daquilo, etc. A gente tem um processo muito bem pavimentado, assim, do que a gente precisa olhar, assim, qual é o passo a passo de uma análise de uma empresa, né? A gente tem todo o passo a passo, a gente compôs isso em 14 blocos de análise, vamos dizer assim. Muito da experiência regressa também, que a gente já teve aqui dentro da XP Asset, né? E com o input dessas novas pessoas que se juntaram. Mas o debate colegiado para a gente é uma ferramenta de excelência, né? Assim, a gente acha que as nossas análises vão ficar melhores quanto mais a gente discuti-las.
Um segundo pilar que também tem a ver com excelência, e aí é onde a gente busca o nosso diferencial, digamos assim, essa proximidade com as empresas que a gente investe. Assim, é mais do que conversar com o RI e participar de uma reunião onde está o CEO e o CFO. Assim, é buscar se apresentar como um parceiro. Acho que assim, acho que as casas mais antigas do mercado de renda variável no Brasil conquistaram isso como um ativo, né? Assim, algumas delas, posso citar a Dynamo, que é o caso mais antigo, com 20 anos, que foi a provocação que foi feita pelo Júlio Capa lá em 2005, quando criou o Clube de Investimento Investor, né? Um grande ativo que a Dynamo tem é que a Dynamo ela é bem recebida por qualquer empresa, né? Porque eles já criaram um branding ao longo de 20 anos e a empresa recebe eles entendendo que ali tem uma discussão, mais do que uma discussão de um investidor que vai comprar ação amanhã e vender depois, mas uma discussão de quase que um parceiro que dá input, quase como um consultor, né? Então a gente dá muito valor a isso e eu acho que esse segundo valor, junto com o terceiro, são grandes aportes da XP para a gente, né? Assim, hoje a gente consegue parte da diligência de uma tese de investimento é ir para a rua, né? Quando a gente estava sentado no escritório, eu gostava muito de falar isso. Falava assim, se você for lá na nossa mesa, metade do time não está lá. Metade do time está na rua conversando com o fornecedor, com o cliente, com o competidor, com o regulador, com algum stakeholder que vá ajudar a gente a formar uma opinião sobre aquela indústria, né? Hoje, a digitalização das reuniões tem até dado produtividade para a gente nessa frente, né? Porque é mais fácil, não tem deslocamento, etc. Mas o que eu digo é o seguinte, a XP, pelo tamanho que ela ganhou, e por ser uma empresa horizontal, ela facilita a gente acessar executivos de mercado que a gente queira. Então, e isso ajuda muito assim, a compor, né, o que a gente chama de mosaico. Eu vou e converso com o fornecedor, depois vou e converso com o cliente, depois vou e converso com o competidor, e não tem nenhuma daquela reunião me traz uma informação que é um diferencial para o case, mas a junção daquelas informações vão compondo a nossa ideia do que vai ser essa indústria daqui a 3 anos, qual é o papel dessa empresa que a gente está investindo nessa indústria daqui a 3 anos, e o que é importante para a gente como investidor no final do dia é qual é o share do profit pool daquela indústria que essa empresa vai conquistar ao longo dos próximos 3 anos, né? Trazendo aqui a parte qualitativa para o quantitativo, né? Nosso trabalho aqui é um pouco entender quanto que essas empresas vão crescer nos próximos 3 anos, seja a receita, seja o EBITDA, seja o lucro, né? Então, a gente acha que esse contato direto com a economia real traz um diferencial relevante de análise e a gente dá muito valor para isso. Então, aqui tem um segundo valor importante para a gente, que é o uso dessa rede de relacionamento para ajudar a gente a entender mais das empresas que a gente investe e de ser mais parceiro das empresas. E o terceiro ponto, que também é um aporte da XP, é a parte da tecnologia para a gente, que eu já comentei. Então, a XP hoje tem uma área de data analytics, data science, tem expertise de tecnologia gigante, tanto é que que o nosso head de tecnologia dentro do XP Long Term veio de uma área da XP para a gente, já tem trânsito fácil na área de tecnologia da XP, e por mais que hoje isso já tem alguns produtos, né, dessa nossa área de tecnologia interna aqui, de sistemas, etc., que já estão funcionando. Em outras oportunidades eu até abro aqui e mostro, mas eu acho que a avenida aqui é enorme, é isso que você falou. Uso de dados alternativos, etc. Acho que a gente está engatinhando aqui, mas é um valor que é comum para todas essas pessoas que estão no time. Assim, ter a mente aberta para testar um processo novo, para testar uma nova forma de olhar, para testar uma nova tecnologia. Então diria que
Esses são os 3 grandes valores da nossa filosofia. E aí, quando a gente vai para o produto, né, isso aqui eu estou falando a filosofia da área, os valores das pessoas, a gente vai para o produto, especialmente dito, a gente se vê como um long only, né, mas com uma flexibilidade do long bias. Né? Então, a gente investe como um long only comprado, muito fundamentalista, com uma visão de longo prazo, mas a gente quer ter a flexibilidade para se um dia a gente não, extremando o ponto aqui, se eu achar que não tem nenhuma oportunidade na bolsa para investir, a gente fica 0% alocado. Né? Isso é utópico, tá, pessoal? Não é uma realidade. Assim, acho que sempre vão ter empresas vencedoras, independente do cenário econômico. Né? A XP está aí para provar isso. Né? Eu brinco um pouco, nosso trabalho é encontrar a XP. A empresa que em 10 anos, quando eu entrei lá na XP em 2009, a gente recebeu um cheque da DA avaliando a XP por 500 milhões de reais, por um bi de real, em 2010 por 500 milhões da Act. Né? A DA foi um pouco depois. E hoje a empresa vale 130 bi no mercado, 10 anos de Brasil muito difíceis. Né? A gente passou pela pior história, pela pior crise que a gente já teve no Brasil. Enfim, nosso trabalho é encontrar essa empresa, uma empresa que pessoas certas, com cultura certa, num setor que permita crescimento, seja porque tem reserva de mercado, seja porque tem crescimento secular. Então, por isso que eu digo assim, sempre vai ter essa história. Acho então o zero alocado é muito utópico, mas eu gosto de extremar para dizer assim, a gente é flexível e a gente enxerga, né, o fundo como uma extensão da nossa grana na física. Né? Uma coisa que eu gosto de dizer, hoje o fundo está com 800 milhões de reais de patrimônio, um pouco mais do que 15% a 17% do patrimônio do fundo é dinheiro de sócios da XP e do time de gestão. Né? Então, é um alinhamento muito grande, muito por a gente acreditar que nessa tese de que se a gente encontrar boas empresas no longo prazo, a gente vai performar muito acima do custo de capital no Brasil ao longo do tempo. Bom, legal. Antes da gente falar de produto, de histórico, eu queria só para a gente encerrar, chegou uma pergunta aqui sobre aquele assunto de dados alternativos, machine learning. Como que isso já é utilizado hoje ou ainda está em processo embrionário? Conta um pouquinho, aí a gente fala um pouquinho da história do fundo e posições, etc. Está totalmente embrionário, tá, Lucas? Assim, a gente não tem nada, sendo muito sincero, de machine learning, de dados alternativos. Para não dizer que não tem nada, a gente usa sim dados alternativos, mas que não foram desenvolvidos por nós, assim, consultorias que a gente contrata que fazem isso. Então, especialmente para as empresas de e-commerce, né? Para as empresas de e-commerce a gente consegue acompanhar via algumas empresas de consultoria, por exemplo, como é que é o mix de produtos vendido pela Magazine Luiza. Esse é um dado que não está disponível se você acessar o release, etc. Ele está disponível na rede, né? E aí essa empresa que a gente contrata tem um time de programador que traz esse dado mastigado para a gente. Tá? Então a gente está fazendo um sourcing externo hoje, a gente não desenvolveu nada nessa frente, como eu comentei, a gente está engatinhando, a frente de tecnologia tem 3 vetores, né? Tem 3 vertentes. A gente tem dado muita atenção, especialmente na parte de produtividade de análise nesse início e gestão de conhecimento. Né? Então a gente já tem um sistema, como se fosse uma intranet nossa da equipe, onde todas as análises estão depositadas, onde parte das discussões de case acontecem lá dentro. Então, se amanhã entrar uma pessoa nova no time, ela consegue pegar aquilo ali e ler durante o tempo que ela quiser e saber por que a gente montou posição em Mercado Livre em janeiro desse ano. Então, isso é a parte de gestão de conhecimento. A gente tem dado mais foco nessas 2 vertentes agora e fazendo o sourcing externo na terceira, mas acho que ao longo do tempo a gente tem uma avenida grande aqui para desenvolvimento.
Perfeito. Obrigado pela resposta. É, a gente chegou nesse sábado, como havia comentado no início, a marca importante de 1 ano de história no fundo. Pô, a gente completou esse 1 ano de história numa época muito volátil. Enfim, não preciso dizer o que está acontecendo no Brasil e no mundo hoje, porque é de conhecimento geral. Mesmo assim, o fundo conseguiu aí entregar nesse histórico algo em torno de quase 30 pontos percentuais acima do Ibovespa. Na janela, o Ibovespa caiu mais ou menos 7%, o fundo subiu 21%. O fundo de prévia começou ali no final de dezembro, então também completou 6 meses, então a partir do final desse mês a gente vai conseguir divulgar rentabilidade também. Mas o que eu acho legal você explicar para a gente é como que vocês chegaram nesse resultado, quais foram as principais estratégias adotadas, quais foram os principais cases que deram certo e outros talvez que não deram tão certo e que fizeram o fundo ter uma performance tão superior à bolsa nesses primeiros 12 meses dessa jornada. Tá bom, Lucas, eu vou citar. A performance do fundo tá até bem distribuída, tá? Assim, não tem uma grande concentração, assim, mas eu diria que três principais cases aqui, principalmente, que Via Varejo, Mercado Livre e B2W, que compuseram uma parte relevante da performance do fundo nesse ano, tá? A Via Varejo, provavelmente uma parte da audiência aqui já me escutou falando dessa história, assim, é um pouco daquele mindset que eu comentei anteriormente, né, de fazer uma análise e uma diligência de private equity num case de public equity. Então, assim, a Via Varejo, a gente começou a estudar a tese de investimento na Via Varejo em dezembro de 2018 e foi fazer um grande investimento na Via Varejo só em junho de 2019, que coincidiu, a grande verdade é que o bloco de troca de controle da Via Varejo coincidiu com a abertura do XP Long Term, né? Então, eu estava ativamente participando da construção dessa tese de investimento. A gente fez uma diligência muito grande ao longo de 6 meses, no caso, e ali naquele momento, para quem não acompanhou, teve uma troca de controle, né? A saída do Pão de Açúcar do controle da Via Varejo, era um momento que a gente estava muito próximo do case, a gente tinha feito um dever de casa muito grande, a gente tinha feito uma série de conversas com os fornecedores e competidores. Então a gente tinha ali basicamente duas premissas, né? A premissa de que a marca Casa Bahia, a despeito de uma execução ruim dos últimos anos, ela continua muito forte, né? E dois, a segunda premissa era: essa empresa ainda tem tamanho para ter diferencial competitivo no segmento de eletro, né, e o diferencial competitivo no segmento de eletro é escala, né? Assim, o quanto que a Via Varejo compra melhor do que seus principais competidores, né? Como você vende commodity, né, no final do dia quem determina o preço é o cliente, porque ele atravessa a rua e vai no competidor olhar o mesmo produto. O diferencial da indústria de eletro se dá na capacidade de você comprar mais barato, né? Então a gente fez uma dezena de conversas com LG, Samsung, Electrolux, enfim, os principais fornecedores da companhia. E aí tem a ver com essa nossa veia de estar se aproximando da economia real. Então a gente conversou com ex-executivos do setor, da própria Via Varejo, e foi compondo ali a nossa ideia de que realmente a marca continua muito forte, realmente essa empresa mantém os diferenciais competitivos. Então o que falta nela é uma boa gestão, né? E naquele momento o Pão de Açúcar já estava vendendo a mercado, a gente procurou a família co-controladora para provocar essa troca de gestão. Essa troca de gestão aconteceu em junho, exatamente no momento que a gente teve um bloco de saída, né, do Pão de Açúcar, e a gente foi esse momento que a gente montou uma posição muito relevante, que acabou gerando frutos muito legais ao longo de do próprio 2019 ali, né? O bloco foi a R$ 4,90,
A ação chegou a bater no início de 2020 16,50 antes da crise, né? Aí na crise ela voltou a cair bastante, a gente já estava com uma posição muito menor, porque essa reprecificação toda fez a gente ver diminuindo a posição. A gente tinha, ao longo da crise, a gente fez algumas movimentações de sair de empresas que ou estavam passando por um processo de turnaround, como a Via Varejo era uma delas, ou que tinha um balanço um pouco mais apertado. Então, por conta da nossa dificuldade de enxergar o tamanho da crise, a gente foi super conservador logo nas primeiras semanas. Só que agora, assim, é engraçado até, porque a Via Varejo, a gente chegou a zerar a Via Varejo no fundo e a gente recomprou agora uma posição que não é a posição mais relevante do fundo, como já foi, mas que volta a compor o fundo por conta do follow-on que foi feito agora e que dá uma robustez muito grande ao balanço da empresa e pelo teste que a empresa passou também durante a crise. A empresa foi muito ágil, né? Mas foi um grande performer para a gente, um grande gerador de alfa. Mercado Livre hoje Só um ponto, Furtado. Agora, você mencionou o Via Varejo, é um case que a gente discutiu muito na posição dos fundos do time do Peixoto, do Long Bias, do Investor. Aproveitando a pergunta que chegou aqui também dos nossos parceiros, que tipo de correlação, se alguma, deve se esperar do long term com long bias, por exemplo, que é o que você comentou hoje no Stock Pickers, é o primo próximo? Assim, nenhuma, tá? Na prática, você não deveria esperar correlação nenhuma, porque são pessoas diferentes. Aqui tem um time que eu apresentei aqui de 8 pessoas tomando decisão, lá tem um outro time de 11, 12, 11, 10 pessoas hoje tomando decisão, né? Então, são mentes diferentes pensando, né? Então, o que eu brinco é o seguinte: para quem conhece o dia a dia de uma asset de renda variável, sabe que a gente frequenta com as outras assets conferências, reuniões e etc. Então você acaba batendo papo com as outras assets, você conhece, às vezes são pessoas que estudaram com você ou que você já conhecia antes. Então, o mesmo bate-papo que a gente faz com assets que estão do outro lado da rua, digamos assim, por que você gosta dessa tese ou por que você não gosta dessa tese, para enriquecer a nossa discussão, a gente faz com uma outra equipe que está no mesmo lugar que a gente, né? Então, a diferença é que aqui a gente está buscando as sinergias positivas. Então, acho que aqui talvez o papo seja mais aberto. Aqui, às vezes a gente aqui consegue uma boa reunião com um bom executivo de mercado e chama a pessoa do outro time para participar. Então, assim, essa é a sinergia positiva de você ter dois times paralelos na mesma asset, tá? Mas a verdade é que todo mundo volta para sua mesa, volta para sua equipe e toma a sua decisão. Então, a gente não deveria esperar nenhuma correlação muito próxima, simplesmente porque são pessoas tomando decisões. Acho que se tiver alguma, é porque, naturalmente, quando eu encontrar uma boa, eu brinco o seguinte: a gente gosta de propagandear nossas teses, né? Assim, a gente comprou uma posição, montou uma posição do fundo. É normal você ver uma asset escrevendo uma carta, indo falar com as outras assets sobre a tese dela. Ele já comprou, agora ele quer que outras pessoas se interessem pela mesma tese, né? Outras pessoas que talvez não tenham percebido aquela tese. Aqui não é diferente, mas qual é a primeira asset que eu vou vender a minha tese, né? E aí ele vai comprar se não quiser, assim, o Peixoto, o Dias, o Milton, o Salum, o Silber, o time que está lá tocando long buys, investos, dividendos e long short, eles podem comprar ou não uma tese, mas uma vez que a gente aqui como time do Speluntam já formou uma tese, já montou uma posição, eu tenho o maior interesse do mundo em ir lá e explicar e ajudar eles a entenderem de forma mais rápida, de repente, e eles vão tomar lá uma decisão, e vice-versa, né? Então, eu acho que isso vai enriquecer a gente como XP Asset como um todo, mas não precisa ter correlação. A verdade é essa. Não deveria ter, porque são pessoas diferentes pensando, né? Boa, perfeito, está explicado.
Se quiser continuar nas outras principais atribuições, para a gente passar um pouquinho para Assim, KBC. Mercado Livre B2W tem um paralelo, né? Assim, é legal ter essas três empresas como performers, que a gente vê elas em estágios diferentes, né? Assim, que a gente vê, a Via Varejo é um turnaround de uma empresa de eletro, né? Que tem uma participação pequena das vendas em e-commerce. 20% das vendas em e-commerce, tem um dever de casa gigante lá de transformar a cultura da empresa para eventualmente essa empresa se digitalizar. A gente diria que a Via Varejo está no estágio 1, e o valuation comporta isso, né? B2W estágio 2 e Mercado Livre estágio 3. Né? A B2W é uma empresa que já é uma empresa puro e-commerce, com uma presença muito grande no marketplace, né? Ou seja, criando aquele ecossistema, né? E começando a ensaiar entradas dentro do profit pool da indústria financeira. Né? Então, com o AMI Digital criando lá um wallet, criando lá uma subadquirência e por aí vai. O Mercado Livre é um bicho totalmente diferente, é o cara mais avançado nesse mundo, né? E ele entra para a gente aqui numa discussão, diria assim, mais high level de mudanças que estão acontecendo no ambiente de negócio global provocadas pela tecnologia, né? Então, assim, o Mercado Livre já avançou no profit pool da indústria financeira. Hoje, um pedaço relevante dos resultados do Mercado Livre e do valuation não é o e-commerce, é o financeiro. Né? É a entrada que eles fizeram na adquirência, é o wallet, é o mercado, é a parte de crédito que eles estão desenvolvendo. Então, por que eu digo que essa é uma discussão high level? Porque, para a gente, o que tem acontecido é que o fato da tecnologia ter ficado mais barata, né, muito mais barata, e você ter alta disponibilidade de capital no mundo, tem trazido esse movimento de disrupção que a gente tem visto. Né? E se você é uma empresa de tecnologia, as barreiras de entrada em várias indústrias caíram muito. Né? A gente tem visto na indústria financeira em especial, a grande barreira de entrada era a barreira da distribuição. Né? Tinha que ter uma agência. Hoje em dia não precisa mais ter agência. Então, o que a gente tem visto hoje no ambiente de negócios global, e a gente tem dado cada vez mais atenção a isso, é que a empresa que tem uma boa relação com uma quantidade muito grande de pessoas, seja um cliente em especial, consegue usar essa relação para entrada em outros mercados. E muitas vezes acessando esse mercado com um produto mais barato do que o incumbente, porque é uma empresa mais leve, é uma empresa de tecnologia. Né? E eu acho que o Mercado Livre é a empresa mais avançada desse ponto de vista. Né? O Mercado Livre tem pouca... Assim, a gente consegue afirmar que o Mercado Livre vai ser um player muito relevante da indústria financeira nos próximos 5 anos. E aí, quando a gente projeta esse longo prazo, essa tendência, a gente vê um potencial muito grande de valorização quando você olha mais para o longo prazo. Mas tem diferentes estágios aqui. Tá? O Mercado Livre, eu acho que tanto o Mercado Livre quanto o B2W se beneficiaram da crise que a gente está vivendo, né? Que provocou a aceleração digital, né, na vida das pessoas. Então, não é à toa que os ativos performaram muito ao longo do tempo. O Mercado Livre, a gente já vinha acompanhando a história, mas a gente aprofundou mesmo mais recentemente, montou a posição no início do ano, no fundo, e eu acho que grande parte dessa performance tem a ver também com o fato da pandemia ter acelerado muito o crescimento da empresa. Isso vale para a B2W também. A B2W é uma posição menor no fundo hoje, mas que também se beneficia desse vento a favor de crescimento secular do setor. E a Localiza já foi maior no fundo, por isso que foi um grande performer até. Hoje é uma posição de 5% do fundo, mas também tem a ver com mudanças. Você vê como a gente já está alongando os prazos. Assim, tem a ver também com o crescimento secular do setor. Né? Aquela tendência de compartilhamento, ela no Brasil ela vem sendo catalisada pelo juro baixo. Né? Então, a gente viu uma elasticidade muito grande no segmento de aluguel de carros entre preço e demanda. Na medida que o juro cai,
o preço cai também, mantendo o spread entre custo de capital e rentabilidade, e isso traz muito volume para esse setor, e a Localiza acho que tem um catalisador adicional, que é esse setor ele vai se concentrar ao longo dos próximos 3 anos, porque a crise que a gente está passando ela é muito profunda, e acho que o Localiza é o grande ganhador de market share para os próximos anos. Boa. A gente está se encaminhando para a reta final aqui da nossa apresentação. Eu tenho algumas provocações que eu vou fazer um pouco mais para o final da live, que são de perguntas que chegaram aqui também. Eu ia pedir a gentileza de você passar por o slide aqui dos produtos. Então, só lembrando, são hoje 2 principais produtos da família, um fundo 555, que é um fundo de investimento normal, e o nosso fundo previdenciário. Ambos estão abertos para aplicações, ambos estão, o XP Long Term Equity FICFIN, que é o que completou agora 1 ano de histórico, está disponível nas plataformas da Rico e da XP. É um fundo D30 com aplicação mínima de R$10 mil para investidores em geral. O fundo, a gente também tem o fundo da XP Seguros, o XP Long Term Equity XP Seguros, que aí dentro da plataforma de previdência ele tem uma aplicação mínima de R$5 mil e também completou agora 6 meses de histórico, o que qualifica ele de acordo com a regulamentação para a gente começar a mostrar rentabilidade. Como a gente mencionou, foi algo muito legal que eles construíram ao longo dos últimos 12 meses, e a gente tem uma confiança muito grande que eles vão conseguir fazer mais disso olhando para frente. Eu queria agora mudar para a gente encerrar, antes obviamente, tem algumas perguntas que eu vou endereçar no final, mas eu queria que você contasse um pouquinho o que está na carteira hoje, quais são as principais convicções suas e do time, e se todas essas posições estão tanto dentro do mandato 555 quanto dentro do mandato de prévio. Eu sei que prévio tem algumas eventuais restrições, mas grande parte das posições são replicáveis. Então, conta para a gente um pouquinho do que está dentro da carteira do fundo do long term. Tá, vamos lá. Vocês estão me escutando? Vamos lá. Deixa eu passar aqui. Hoje tem alguma das principais posições do fundo aqui hoje, tá? Hoje, na verdade, a gente está, eu gosto de falar o direcional, né? A gente está 88% comprado direcionalmente. A gente, ao longo dessa alta da bolsa, foi diminuindo algumas posições e basicamente em 19 empresas diferentes, né? E essas são as 8 principais no momento, tá? O que é diferente aqui do Prev para o long term tradicional, que é uma coisa que a gente já está encaminhando para resolver, tá, pessoal? Assim, por exemplo, o Prev hoje ele tem uma restrição para investir diretamente em ações no exterior, né? Então, o Prev hoje não tem 2 posições que estão aqui, que é Mercado Livre e Stone. O que a gente fez no Prev do ponto de vista temático, não atrapalhar o Prev nos últimos meses e de alguma forma funcionou, é que a posição em B2W foi equivalente ao que era no long term, Mercado Livre mais B2W, né? E como B2W performou bem também, então a gente conseguiu não ter muito esse impacto. O ponto importante é que no próximo mês deve sair a estrutura, que a gente vai ter que criar um fundo para que esse fundo invista no exterior e o Prev consiga investir nesse fundo. Então tem que um desenho operacional para que a gente passe a ter essa liberdade de investir em ativos no exterior também no Prev. Acho que dentro de um mês essa estrutura sai do forno. Tá? E aí as restrições vão ser mínimas, aí o fundo vai ficar muito parecido. Então essas são as 8 maiores empresas do portfólio hoje. Vocês veem que a gente tem muita preocupação com o equilíbrio, né? Assim, de não ser muito temático em alguma direção, né? Então, acho que o Mercado Livre e Stone são um pouquinho dessas histórias que estão nesse tema de nova economia, né? Ou seja, assim, um insurgente com uma solução melhor que os incumbentes, ganhando, se aproveitando de uma reserva de mercado muito grande, né? Então, tem isso. Você pega a Equatorial, é um case totalmente diferente, absolutamente micro. Acho que é o melhor exemplo de investimento de longo prazo que
talvez a Bolsa tenha nos últimos 10 anos, a Equatorial. Assim, a Equatorial, ela, ao longo dos últimos 10 anos, teve poucas vezes entre as 10 empresas que mais performaram na Bolsa, mas se você pegar o 10 anos composto, é a empresa que mais performou. Então, uma das que mais performou. Então, assim, é um grande compounder para a gente, que a gente chama, né? Assim, aquele retorno que é muito satisfatório todo ano acontecendo lá dentro. Tem muita coisa micro que faz hoje a Equatorial, que há pouco tempo atrás não estava entre as 5 maiores posições do fundo, estar entre as 5 maiores posições do fundo hoje, especialmente a nossa visão de que a empresa está muito bem posicionada para capturar valor em outros segmentos de mercado que não só o de distribuição de energia, né? Então, a gente vem aprofundando muito nesse tema e a gente ganhou também um grande conforto com uma dúvida nossa, que era um grande risco para a gente, a questão regulatória, que a gente veio ganhando conforto nos últimos meses. Tá? Vale é um negócio totalmente diferente, né? Uma empresa muito barata, que compõe o equilíbrio do portfólio, porque a gente está vendo na China a crise pelo retrovisor. O oriental tem a capacidade de controlar e de viver o problema que a gente está vivendo, acho que muito melhor, tem mais experiência, né, do que a gente aqui, já viveu outras pandemias, né, e a gente vê um pouco a Vale como aquele case que está isolado da crise do coronavírus. Cada história aqui tem uma coisa micro por trás, né? Não são grandes temas. Né? Assim, a forma temática que a gente olha é não incorrer em riscos temáticos. Né? Então, se eu gostar de Vale, Petro, Suzano, Gerdau, e olhar um dia minha carteira está 50% em commodities, a gente vai se preocupar. Né? A gente nunca vai estar em 50% em commodities, porque agora eu quero apostar em commodities, mas a gente olha como um fator de risco uma concentração muito grande em algum tema. Tá? Então, a gente se preocupa com o equilíbrio do portfólio, acho que isso reduz volatilidade ao longo do tempo e também se prende, faz com que a gente se prenda na coisa que a gente acha que sabe fazer, que é entender a capacidade de uma empresa, ali na gestão micro, crescer ao longo do tempo. Então, cada história aqui tem seu motivo microeconômico, Via Varejo já falei, Localiza já falei, Natura é um outro bicho, Natura fez aquisição da Avon, hoje a Avon é 70% hoje 70% do negócio está fora do Brasil, na verdade, mas a cada vez que a gente mergulha mais na tese, e a gente já, o Ari acompanha a Natura, já acompanha a Natura há muitos anos, a gente vem ganhando conforto que a gestão da Natura plugada na Avon vai trazer um acesso a um pool de lucro muito grande. Mais uma vez, eu não sei se vai acontecer no próximo ano. A gente consegue dizer que em 3 anos tem muita fruta baixa nessa empresa para ser buscada via melhora de gestão, melhora de sistema, melhora de processos. Que é basicamente plugar tudo que a Natura fez nos últimos 2 anos na Avon. Mas, mais uma vez, é uma história micro que traz equilíbrio para o portfólio como um todo. É uma empresa que não é só posicionada em Brasil, é uma empresa que tem o tema digitalização por trás, porque fez a digitalização das consultoras ao longo dos últimos 2 anos, e que tem uma reserva de mercado para buscar. Então, é assim que a gente tem visto, tá? Assim que a gente tem feito a gestão dos ativos. A gente tem sido muito próximo dessas companhias. Várias dessas empresas aqui, a gente faz a reunião com o top management, colocando o time todo. Aquela questão do debate colegiado da cogestão. Assim, todo mundo precisa saber de quem que a gente é sócio. Bom, só assim, a pandemia, a utilização do Zoom, do Teams, etc., está ajudando muito nesse processo. Hoje em dia a gente consegue colocar o time todo para durante 1 hora conhecer quem são os executivos das empresas que a gente investe. Então a gente tem exercitado muito isso ao longo do tempo. Perfeito.
Encaminhando aqui para as perguntas finais, e para a gente encerrar, bom, muito obrigado por ter explanado bastante o case, explanado as diferenças entre os mandatos de previdência e os mandatos mandato 555, fundo de investimento. Uma coisa que você costuma contar para a gente, e a gente vê também isso como filosofia dentro dos fundos long bias, principalmente, que é aquela questão de sempre ficar olhando por proteções do mercado. Então, sempre cotar diariamente proteções, hedges para carteira. Você teve hedges ao longo desse período, e se sim, funcionou, não funcionou? E hoje, como está? Você falou que está 88% net comprado. Hoje você tem hedges no portfólio, hoje não possui. Como funciona isso? Tá bom. A gente ao longo desses 12 meses fez estruturas de proteção diretamente utilizando futuro de índice, tá? Durante 3 vezes, tá? A gente iniciou janeiro, a gente terminou janeiro com uma estrutura, a bolsa estava lá aos 115 mil pontos e não tinha nada a ver com coronavírus, tá? A gente mirou numa coisa e acertou em outra. A gente estava olhando para as prévias democratas das eleições americanas e achava que tinha algum risco ali no ponto de mercado atual, o risco binário. E assim, a gente sempre vai fazer esse não é o nosso expertise, assim, a gente não opera vol, a gente não opera opções, a gente olha como é que a gente pode se proteger de um risco que a gente desconhece, né? E naquele momento, lá no final de janeiro, tinha lá um risco de eleição americana que a gente desconhecia e a gente fez um put spread na época, né? Comprou um seguro, né? Para aquele evento, especificamente, tinha um mês de vencimento, para 35% do patrimônio do fundo, né? Acabou que veio a crise do coronavírus e essa proteção ajudou a gente a defender a queda. Já no meio da crise ali, quando a bolsa estava 96 mil pontos, 98 mil pontos, a gente fez uma outra. Já pagou muito mais caro, né? Eu gosto muito de fazer o paralelo para as pessoas que conhecem menos a questão das proteções, etc. Gosto de fazer o paralelo do seguro do carro, né? Assim, o que aconteceu no meio da crise ali foi que em janeiro a gente pagou para um carro de 50 mil reais um seguro de 1.500 reais. Então você tá disposto a jogar 1.500 reais fora, né? Porque você não compra um seguro para bater com o carro na parede, mas para ficar um ano protegido, né? Aqui o paralelo era o mesmo. No meio da crise, a gente fez uma nova estrutura também para 35% do patrimônio, mas que já custou mais caro. É como se aquele seguro do carro que fosse R$ 1.500 tivesse passado a custar R$ 3.000. Ainda assim a gente fez, porque ali já era o coronavírus o tema, a crise muito rápida, a gente não fazia ideia do que a crise poderia se transformar e a gente fez também mais um pouco, estava disposto ali a deixar algum prêmio na mesa para se proteger de um evento que a gente não conhecia, tá? Dali em diante já ficou muito caro, né? É como se o seguro do carro tivesse pulado para 5, 7, 8, 10 mil reais. E aí você, frente ao valor do seu carro de 50 mil, você fala, ó, eu não estou mais disposto a pagar 10 mil reais pelo seguro, porque meu carro vale 50, né? Então, pô, se eu contratar esse seguro ao longo de 5 anos, eu joguei o valor do carro todo fora, né? Então, o seguro, ele é para a gente uma medida de proteção para eventos que a gente não sente conforto de emitir opinião, e o grosso desses eventos serão os eventos macroeconômicos, né? A gente tem muito conforto de emitir uma opinião sobre a empresa, mas sobre um evento mais macro, acho que tem muitas variáveis que a gente não consegue controlar, né? Então, a gente vai usar esse instrumento ao longo do tempo para esse tipo de risco, sempre como uma cabeça de preservação de capital. Tem alguma coisa que pode acontecer ali na frente que eu não quero estar exposto a ela, então eu estou disposto a deixar um prêmio na mesa, né? Pagar o seguro, mesmo que eu não vá utilizar, né? Então essa é um pouco da nossa filosofia no que diz respeito a seguro, tem a ver com aquele ponto que eu comentei inicialmente de flexibilidade, né? A gente sempre pensa, eu faria isso com o meu dinheiro na física? Faria, nosso dinheiro está dentro do fundo, né? Então, eu não quero incorrer no risco da eleição americana com o meu dinheiro na física. Então, a gente vai lá e protege e está disposto a entregar lá um pedacinho da rentabilidade para proteger daquele evento. Então,
o mindset é muito esse. A gente cota diariamente. O César, que é o responsável por trading em tecnologia, parte do dia a dia dele é isso. E a gente sempre leva essa discussão também, mais uma vez é uma discussão que a gente leva para o grupo, para pegar novos inputs, pegar outros pontos de vista diferentes e tomar uma decisão final sobre fazer ou não fazer. O não ter hoje a gente está 88% comprado e não tem uma estrutura de proteção. Não quer dizer que a gente não possa ter amanhã. Tá? Essa é uma rotina nossa. Está cotando, é uma rotina nossa. A gente vai fazer ou porque tem um evento binário, ou porque tem uma proteção que é muito barata. Eu encontrei o meu seguro do carro, né? Eu encontrei o seguro para me proteger de alguma coisa que eu não estou nem prevendo, que está custando, ao invés dos R$ 1.500 que esse seguro custa normalmente, está custando 300. Né? Então, acho que vão ter dois momentos que a gente vai fazer, ou porque está muito barato, ou porque tem um evento binário que a gente não quer correr o risco. Né? E é uma cotação diária. A gente em um ano fez 3 vezes, isso prova que a gente não faz toda hora. Acho que seria inviável fazer toda hora, você entrega toda a rentabilidade do fundo se você fizer toda hora. Mas a gente é muito atento a isso. Entendeu? Perfeito. A última pergunta que eu vou fazer é uma pergunta um pouquinho mais polêmica. Fundo long bias com benchmark de renda fixa. Por quê? Qual o racional disso? E você enxerga isso olhando para frente? Tá. Acho que essa é uma discussão super válida. O que eu costumo trazer é o seguinte, assim, o nosso mindset para escolher um investimento, ele é olhando o retorno absoluto, não é olhando o retorno relativo. Né? Então, eu acho que sem julgamento de valor nenhum, mas assim, por que a gente não quer ter um índice que é o Ibovespa como benchmark ou o IBX? Porque eu não quero, né? Tem dois lados aqui para serem discutidos. Um é o seguinte: se eu gostar de Vale do Rio Doce, eu não quero me obrigar a ter mais Vale do Rio Doce do que tem no Ibovespa, porque senão é aquela discussão, né? Eu gosto de Vale, mas tenho menos do que o Ibovespa, então eu tenho que torcer para Vale cair para eu gerar alfa, né? Chega a ser estranha essa discussão, né? Outra coisa, a gente aqui olha de fato o fundo como uma extensão do nosso dinheiro na física. Então, é aquilo que eu falei, se eu não encontrar boas oportunidades, eu quero estar confortável para ter 0% do fundo comprado, naquele extremo que eu comentei. Né? Um time de gestão, quando ele tem um benchmark relativo, um índice de bolsa, o Ibovespa, o IBX100, ele ganha conforto cognitivo para dormir comprado. É justamente o que a gente não quer. A gente só quer dormir comprado se a gente achar que se tornar sócio daquela empresa nos próximos 3 anos vai trazer retorno absoluto. Né? Então isso explica por que a gente acredita que o benchmark do fundo tem que ser um benchmark absoluto e não um benchmark relativo. Né? Ainda nessa provocação, é a segunda parte da pergunta. Por que não, por exemplo, o IPCA mais o yield das NTNBs? É uma discussão que a gente faz, tá, pessoal? Assim, a gente na concepção do fundo, e isso renasce lá de quando a gente concebeu o long bias lá atrás, essa discussão era incabível, né? Assim, ter o CDI como benchmark era pior do que qualquer coisa. O CDI chegou a ser 2 dígitos por muito tempo. Então, quando a gente concebeu o fundo lá atrás, a gente não, na época do long bias ainda, o CDI não era questionado. Né? E aí a gente na esteira colocou o long term igual. Assim, a gente vive hoje um momento diferente. Né? A gente vive hoje um momento onde os juros caíram demais. O CDI, principalmente de curto prazo, a curva empinou, né? Então o IPCA mais yield de NTNB, principalmente o IMA, né? Se você alongar os prazos, ele vai ser maior do que o CDI, especialmente porque a gente vive um momento de afrouxo monetário. Né? Se a gente vivesse um momento de aperto monetário, talvez
a realidade não fosse bem essa. Tudo isso para dizer o seguinte, o cenário que a gente tem hoje é diferente do cenário de quando a gente estava discutindo começar o fundo ali no final de 2018, início de 2019, e a gente recebe esse questionamento como uma forma de reflexão, como tudo que a gente faz, né? Assim, se a gente achar que esse é o cenário por o longo prazo, é isso que vai permanecer, o CDI vai ficar muito baixo, muito menor do que IPCA mais yield de IMA para sempre, a gente não se preocupa em mudar o benchmark em algum momento, tá? Mas eu acho que é uma decisão que tem que ser tomada com parcimônia. A gente está vivendo um momento que é muito único, né? Então, a gente trocar o benchmark do fundo não é uma coisa simples. Então mas eu gostaria de passar a mensagem que é uma discussão que a gente faz, tá? Assim, não é assim, qualquer input que os nossos clientes dão são discutidos internamente e esse é um input importante. Então, acho que uma mensagem legal para passar é que sim, isso está sempre em discussão, é uma pauta que tem sido levantada, sem dúvida nenhuma, pelos nossos assessores, olhando muito do ponto de vista de o que é melhor para o cliente. Então, não tenha nem dúvida que estamos olhando sim, estamos tendo essa discussão e se de fato a gente acreditar que faz sentido, não existe nenhum tipo de problema em mudar. Você chama uma Assembleia Geral, em alguns poucos meses isso é alterado. Eu terminei de perguntas por aqui, eu queria agradecer, Furtado, pela participação, pela condução, foi muito legal. A gente vai disponibilizar depois essa gravação para os clientes conseguirem assistir de novo essa live. Eu queria agradecer também a participação de todo mundo que participou hoje e eu queria deixar o espaço aberto para você deixar as suas considerações finais. Bom, eu que agradeço, Lucas, agradeço o pessoal que está assistindo a gente. Fico 100% aberto aí para vocês mandarem perguntas para a gente, acessar a gente ao longo do tempo. A gente quer criar essa proximidade, acho que é importante, né? Acho que a gente teve um primeiro ano muito positivo, mas é o primeiro quilômetro de uma maratona, né? Eu tenho poucas dúvidas que nessa maratona de 42 quilômetros a gente em algum momento vai ter uma janela que a gente não foi como a gente esperava. Isso faz parte de qualquer gestor. E a gente acha que estar próximo, seja no momento que vai bem, seja no momento que vai mal, é muito importante, né? Então, a ideia é fazer essa interlocução mais vezes, mas gostaria muito de deixar aberto para vocês acessarem a gente também, mandar e-mail, marcar reunião e espero no futuro que a gente possa trazer aqui também outros representantes do time para que vocês ganhem mais conforto ainda com as pessoas que estão por trás do fundo, por trás do CNPJ e mais do que isso, também abrir aqui um pouco dos nossos sistemas e processos que a gente vem desenvolvendo para que vocês conheçam cada vez mais o dia a dia da nossa gestão e como é que a gente toma decisões. Tá? Então, mais uma vez, obrigado e aguardo vocês na próxima oportunidade. Excelente, Furtado, muito obrigado a todos e até a próxima.